Kuno era um jovem nascido num mundo de fantasia, com a cicatriz do herói no rosto, algo raríssimo, deixada por um cavaleiro sagrado, mas o preço que pagou foi a perda da visão para sempre. Kuno nunca soube o que era enxergar e sempre perguntava aos pais como era. O pai respondia que ver é perceber cores, admirar as belezas que Deus criou e algo crucial se você quer encontrar umas góticas bem gatas. Já a mãe dizia que perder a visão não era nada perto da cicatriz do herói que ele tinha, um preço pequeno a pagar. Kuno ouvia as criadas terem pena dele por ser cego, o que o irritava, pois só queria ser tratado como um garoto normal. Logo ele ganhou um instrutor de magia, mas não era muito fã, afinal, o que magia faria por alguém que não enxerga? Uma criada o guia até a sala do novo tutor, e Kuno pergunta qual o sentido de aprender magia se nem andar sozinho ele consegue, precisando de alguém para segurar sua mão o tempo todo. A criada entende a frustração e explica que ele nasceu com o brasão da água na testa, o que significa uma grande afinidade mágica, especialmente com água. Se ele aprender, pode fazer maravilhas por si e pelo mundo. Kuno não concorda muito, mas decide não discutir enquanto a criada abre a porta onde sua nova tutora Jen o esperava. A gata nerd de cabelo azul o cumprimenta calorosamente e se apresenta antes de começar a primeira aula. A aula se mostra bem fácil para Kuno, que logo consegue molhar seu cajado com um feitiço simples. Jen o elogia pelos talentos enquanto Kuno pergunta o que ele fez com a magia. Jen explica que ele usou um feitiço simples que produziu uma bolha d'água do tamanho de um olho. Kuno tem uma epifania e agarra os próprios olhos, assustando Jen, que pensa que ele é um desses lacradores que não aceitam brincadeiras e adoram se ofender. Mas ele de repente exclama que se consegue fazer bolhas d'água do tamanho de um olho, então pode criar os próprios olhos, com lógica de anime, claro. Algum tempo se passa, e Kuno já não está tão emo como antes, começando a gostar de sentir as coisas. Intrigado com os diferentes tipos de comida e cheiros no ambiente, ele começa a devorar alface, sem ideia do que está mastigando. Mas a criada, toda feliz, conta tudo a ele, dizendo que se sente muito melhor, pois fazer comida é mais gratificante agora. Ela começa a esfregar mirtilos no rosto dele, enquanto ele tenta entender o sentido de tudo. Mas logo sua professora chega para a aula, e ele é obrigado a sair. Sua tutora Flora, uma verdadeira mamãe, pergunta o que ele quer estudar. Kuno responde que quer ler sobre história, a história do cavaleiro sagrado Hugh. Flora fica um pouco surpresa, já que a única razão de ele ser cego é por causa daquele cavaleiro, mas a criada dá o aval. Flora se vira para Kuno e pede para ele avisar se sentir-se sobrecarregado ou desconfortável em algum momento. Kuno diz para ela não se preocupar, pois quer aprender tudo o que puder. Logo ele aprende sobre a história de seu mundo, sobre a guerra entre demônios e humanos, que estava indo muito mal para os humanos. Felizmente, um herói surgiu da humanidade, Hugh, o Cavaleiro Sagrado, que finalmente pôs fim à tirania do Rei Demônio e trouxe a paz à Terra. Hugh foi amaldiçoado pelo Rei Demônio, e desde então, cada geração de sua linhagem nasce aleatoriamente com algo faltando. Alguns nascem sem uma perna, outros sem dentes, e alguns sem os olhos. Desde aquele dia, os humanos chamam os deficientes de sua linhagem de reencarnações do próprio herói, pois carregam a cicatriz dele. Kuno não se apega muito a essa ideologia, pois acredita ser mais que a reencarnação de Hugh. Ele é sua própria pessoa, e suas habilidades mágicas são dele, não apenas emprestadas por um herói que já morreu há muito tempo. Ele pratica suas habilidades mágicas todos os dias, melhorando sempre, na esperança de um dia criar seus próprios olhos que lhe foram roubados. Mas tudo tem um preço, e praticar tanto exige muita mana e resistência. Ele cai no chão e a criada o leva de volta para dentro. Ele se levanta exasperado, pensando que desse jeito levará uma eternidade para ter seus próprios olhos se não aumentei a resistência logo. A criada diz que ele ainda tem só 7 anos e precisa crescer se quiser ficar forte. Kuno responde que precisam de outro jeito, já que ele tem desmaiado só de usar os feitiços mais básicos, o que é totalmente inaceitável. Sua criada, Aiko, sugere que talvez possam equipá-lo como o Sam Sulek, e quem sabe com um treino de espada ele logo estará forte o suficiente para lançar quantos feitiços quiser. Kuno concorda e Aiko sai imediatamente para encontrar um bom mestre de espadas para ele treinar. No dia seguinte, Aiko encontra um velho mestre chamado Oro, que começa a treiná-lo.
Ele passa pelos fundamentos no primeiro dia, quando Jen também chega, pronta para as aulas de magia. Jen fica surpresa com o esforço dele e pergunta se quer uma pausa, mas ele larga a espada e pega a varinha, pronto para a próxima aula. Jen não tem certeza de quanta resistência ele ainda tem, então decide apenas verificar se ele reteve o que aprenderam na última aula. Kuno imediatamente entoa o feitiço, mas em vez de uma bolha d'água, ele produz umas 10 bolhas perfeitamente claras. Jen fica surpresa, pensando como diabos ele dominou o feitiço tão rápido e percebe que esse garoto é diferentão mesmo. Naquela tarde, Kuno recebe uma visita da capital real, a própria princesa Miri. Desde o nascimento de Kuno, ela estava prometida a ele, já que Kuno pertencia a uma família nobre e carregava a cicatriz do herói, o que era algo enorme, mas ela não gostava muito dele. Da última vez que o visitou, ele estava sempre mói, sem brincar com ela. Desde aquele dia, ela temia ter que viver com um mala rabugento pelo resto da vida. Para sua surpresa, ao vê-lo desta vez, ele parecia uma pessoa completamente diferente, sorrindo calorosamente para ela, dando-lhe as boas-vindas à sua mansão. Ela logo pergunta se algo aconteceu, pois ele parece diferente. Ele responde que se apaixonou por magia e encontrou um novo propósito. Pede desculpas por não ter dado atenção antes, diz que tem muito a contar sobre as novidades e imediatamente produz uma bolha d'água na frente dela. Ela fica imediatamente animada e impressionada, mas Kuno decide dar um migué e cria um arco-íris com a bolha d'água, que faz o maior sucesso. Ele então pega a mão dela e a leva para o jardim, onde trocam histórias. Logo o sol começa a se pôr, e ela é obrigada a voltar para sua carruagem e para a capital. No dia seguinte, ele diz a Flora que quer aprender todos os modos de um cavalheiro para ser um parceiro melhor para Miri. Até Flora fica impressionada com a consideração dele e começa a ensiná-lo toda a cortesia que deveria ser fácil para um nobre. Após a aula dele, Jen também chega para dela e fica chocada ao ver a mudança no comportamento de Kuno, que a cumprimenta formalmente e agradece por tudo que ela fez até agora. Jen decide promovê-lo dos feitiços básicos e explica que agora podem avançar para magias mais complexas, que exigirão que ele pense em todos os diferentes componentes de seu feitiço. Por exemplo, você pode mudar a viscosidade, a cor, a temperatura, entre outras coisas, e usar de 1 milhão de maneiras diferentes. Ela então produz 2 bolhas d'água na frente dele e pede para ele tocar em ambas. Essas formas ele já conhece, então as pega imediatamente e percebe que uma está quente e a outra mais fria. Jen responde que alterações como essas são o que diferencia um mago do outro. Kuno parece entender o conceito e produz uma bolha d'água, que então ploft na xícara à sua frente. Ele pede para Aiko dar um gole, o que a confunde um pouco, mas ela não questiona e faz o que foi mandado. No momento em que prova a água, a expressão dela muda, e ela diz que a água tem gosto de suco de maçã. Jen fica chocada, pensando que levou uma noite inteira sem dormir para bolar algo novo para ensiná-lo, então o mínimo que ele podia fazer era não dominar na hora. Naquela noite, Kuno fica acordado na cama, segurando uma maçã verde e uma vermelha, pensando em como pode entender o sabor e o cheiro das coisas. Mas ainda não tem ideia do que é uma cor, e sabe que, até descobrir, não conseguirá fazer alterações mais finas em sua magia, muito menos criar olhos mágicos. No dia seguinte, enquanto tomava café, algo muda dentro dele. Ele pede a Aiko um chá com leite, mas sem leite, o que é meio sem noção. Mas Aiko não quer caçoar de uma pessoa com deficiência. Então ela pede um pouco de água. Ele produz uma bolha d'água no ar e a envia para ela, quando de repente percebe que sentiu coisas diferentes a vida toda. E se essas coisas forem o que todo mundo chama de cores? Ele pega uma maçã verde e pergunta se é vermelha. Aiko simplesmente pensa que ele enlouqueceu e diz que é verde, não vermelha. Então ele pega outra maçã e pergunta se aquela é vermelha. Aiko responde que sim. É vermelha. É quando Kuno a surpreende, afirmando que a cesta à sua frente tem 3 maçãs vermelhas e 2 verdes. Aiko fica chocada, mas Kuno explica que consegue sentir coisas diferentes ao tocá-las. Ele acha que pode descobrir como cada cor se sente aos seus dedos. Isso é uma grande melhoria, e Aiko corre para contar ao pai dele sobre a novidade. Ele logo pergunta se Kuno consegue ler, e Aiko responde que ele consegue rastrear a cor da tinta no papel e ler assim. Na manhã seguinte, ele volta a praticar magia e invoca uma enorme bolha d'água vermelha, dizendo que sente a cor melhor se a fizer maior. Nisso, a mãe o chama, quebrando sua concentração, e a bolha cai sobre eles, cobrindo-os no líquido vermelho.
Líquido. A mãe desmaia, achando que algo aconteceu e que o filho estava coberto de sangue, o que confunde Kuno. Mas Aiko explica que a cor do sangue também é vermelha, e é por isso que a mãe dele está tão assustada. Enquanto isso, Dina observa de longe, pensando que os feitos de Kuno superam tudo o que ela já viu, e se pergunta se o garoto tem talento para alcançar o título mais cobiçado do mundo e se tornar um mago cerúleo. Alguns dias se passam e Kuno começa a estudar hidromancia. Ele tenta expandir seus horizontes para ver em que mais é bom, mas Aiko não parece entender o que é hidromancia, então ele tenta explicar em termos simples. É usar água numa tigela para prever o futuro ou encontrar algo perdido. Aiko logo pergunta se ele poderia encontrar um noivo para ela, mas Kuno diz para ela não se preocupar, pois ela é uma linda donzela no auge da juventude, e muitos homens a quereriam como noiva. Poxa, se ele não fosse nobre, prometido à princesa real, ele mesmo a teria como noiva. Ambos riem, enquanto Aiko lembra que ela é 10 anos mais velha, mas Kuno responde que para ele, idade é só um número. Nisso, Flora chega para as aulas e aplica seu teste, no qual ele passa com louvor, com todas as respostas muito aprofundadas, politicamente corretas e nada que pudesse fazê-lo ser cancelado no Instagram. Ele pensa que ela basicamente ensinou tudo o que podia nesse nível e se preocupa que talvez o tenha ensinado a conquistar a galera bem demais, já que ele tenta flertar com toda garota que vê pela frente. Nisso, Kuno oferece chá a ela e começa a tentar conquistá-la também, e ela se preocupa se ele não vai acabar no movimento Me Too, mas ela pensa que no geral é melhor assim, já que ele sempre foi triste e sombrio. Agora pelo menos ele parece estar curtindo a vida. Mais tarde Aiko diz a Kuno que precisam se arrumar, pois o Lord Pai quer vê-lo e o chamou à sua mansão. Ele se apronta na hora, e logo os dois saem para a noite fria com uma tocha na mão de Aiko enquanto ela reclama do frio. Kuno decide fazer algo e usa sua magia para produzir 2 grandes bolhas d'água. Para a surpresa de Aiko, a água é quente e macia. Ela a encosta no rosto, dizendo que adoraria dormir numa cama feita disso. E Kuno diz para não se preocupar, pois é só um protótipo, e ele já está preparando muitos outros produtos. Ele então pergunta a Aiko, honestamente, se fez algo errado nos últimos dias e se o pai o chamou porque está bravo. Ele se lembra do último evento quando criou a bolha d'água vermelha, que fez a mãe desmaiar e o pai ficar furioso. Aiko diz para ele não se preocupar, pois ele tem feito tudo perfeitamente, então não há razão para o pai estar chateado. Logo eles chegam à mansão e rapidamente se aconchegam lá dentro para se aquecer. Ele é cumprimentado pelo mordomo da casa e pelo irmão mais velho. Kuno fica muito feliz em ver o irmão, já que não o vê com frequência, mas o irmão diz que não tem muito tempo, pois os pais estão esperando na sala de estar. O irmão mais velho os leva ao quarto e no caminho pergunta a Kuno se ele gostaria de segurar sua mão como guia, mas Kuno diz para não se preocupar, pois agora ele consegue sentir o ambiente muito melhor e não deve ter problemas para se mover. O irmão pensa na época em que Kuno vivia no seu estado emo, e ele sempre tinha que segurar sua mão para levá-lo a qualquer lugar, até dentro de casa. Ele fica realmente surpreso com a mudança de Kuno em tão pouco tempo e lhe deseja o melhor. Logo eles batem na porta da sala e entram. O pai diz que a senhorita Flora afirma ter ensinado tudo o que tinha para ensinar a uma criança nobre, e que para uma educação mais avançada, uma escola formal seria necessária. Kuno responde que não quer ir à escola, pois não quer criar problemas para colegas ou professores com sua deficiência. Além disso, ele afirma ter planos próprios e já decidiu qual caminho quer seguir. E definitivamente não envolve escola. O pai dele ri. Meu pai teria me dado uma surra se eu dissesse isso. O pai afirma que também acha que educação formal é para normes. Mas como é obrigatório por lei para nobres, ele teve que pedir um favor ao rei e criar uma exceção para Kuno. Kuno responde que já sente o cheiro do nepotismo, e o pai manda ele calar a boca e aceitar o que lhe é dado sem tentar ser lacrador demais. Com isso, Kuno vai às perguntas reais e começa a questionar sobre sua mesada, dizendo que merece um aumento, considerando o quanto tem trabalhado. Mas como um porco capitalista, o pai recusa, dizendo que da próxima vez que ele aprontar algo como o incidente do sangue no jardim, vai cortar a mesada dele por 6 meses seguidos. A mãe interfere para mudar de assunto e colocar o trem de volta nos trilhos. O pai se lembra porque exatamente chamou Kuno e diz que, embora concorde com a decisão dele de sair da escola, ele também precisa pensar no futuro, com a princesa Miri. Como a educação é parte importante na criação de um nobre, ela pode ser ridicularizada pelo fato de seu futuro marido nem ter estudado direito. Surpreendentemente, Kuno entende tudo e concorda em ir à escola, dizendo que será um incômodo,
mas não pode deixar a princesa ser ridicularizada por causa dele. O pai diz pra ele não se preocupar, pois com o poder do nepotismo e da corrupção, ele conseguiu que Kuno só precise ir à escola 5 vezes para fazer os exames finais de nível avançado e passar para se formar. Isso soa como uma situação ganha-ganha para Kuno, então ele concorda na hora. O irmão mais velho diz para não se preocupar, ele não estará sozinho, já que ele e a princesa Miri também farão o mesmo exame, para que todos possam se formar juntos. A mãe fica super animada com o fato de o filho ir para a escola em breve e chama Eiko na hora, pois terão que tirar um monte de medidas para o casaco e outras peças de roupa dele. Antes que ele possa ir, o pai chama Ishio de volta e diz que enquanto Kuno estiver na escola, outros nobres que os odeiam podem tentar se aproximar dele e da princesa Miri, e será trabalho dele garantir que nada dê errado. Ishio diz para não se preocupar, pois ele sempre estará com eles e garantirá a segurança do irmão mais novo. Na próxima vez que a princesa Miri o visita, ela fica animada em saber que ele irá à escola com ela e diz para não se preocupar, pois ela o acompanhará e mostrará tudo. Kuno se pergunta em voz alta se outros nobres apaixonados por ela não vão gostar e ficar com ciúmes, mas Miri diz para ele não se preocupar, pois isso não vai acontecer. Kuno pergunta se ela não é popular na escola e é só mais uma solitária. Mas ela diz que é obviamente muito popular por ser uma princesa, e conhece pelo menos 5 garotos ansiosos para cortejá-la. Kuno pensa que essas coisas podem se tornar problemáticas, então decide arranjar um cajado mágico diferente para a autodefesa. Finalmente, chega o dia da partida e Kuno se apronta ao lado de Ichio, mas todos estão focados em Kuno, que está elegante com sua nova capa e faz algumas poses antes de entrar na carruagem. Ele então usa sua magia d'água para cobrir as rodas da carroça com uma fina camada de água, tornando-a mais estável e menos acidentada. Ichio fica bem impressionado com as ideias de Kuno, enquanto Kuno está feliz que suas habilidades mágicas têm usos reais na vida, ao contrário de um diploma em estudos de gênero ou antropologia. O irmão relembra a época em que Kuno ainda era um garoto emo sombrio e caía porque Ichio não estava prestando atenção, e então começava a chorar como um bebê. Kuno diz para não se preocupar, pois ele não é mais aquela pessoa e é forte o suficiente para sobreviver a toda a humanidade. Ichio começa a ficar um pouco preocupado, pois seu irmãozinho, nariz escorrendo, está começando a falar mais como um rei demônio do que como a reencarnação de um herói. Mas ele afasta esses pensamentos quando finalmente chegam à academia. Kuno encontra Miri esperando por ele lá fora e já começa a flertar, enquanto o irmão mais velho fica ali, sem saber o que fazer, meio deslocado. Kuno logo fica meio sobrecarregado com tanta informação em muelas, ouvindo milhares de vozes e sentindo a presença de centenas de alunos na escola. Ele pensa em como seu eu antigo teria recuado, mas a magia lhe deu a confiança que precisava, e ele pega as mãos de Miri entrando na academia. Ele imediatamente vira o queridinho das garotas, que dizem que o novato parece mais um príncipe de contos de fadas do que um simples estudante. Até a professora que deveria guiá-lo pela escola estava estressada, pois ouviu que Kuno era um garoto extremamente tímido, mas a realidade era bem diferente. Ela o chama e se apresenta como professora Cast, dizendo que seria sua guia naquele dia. Ele agradece a ajuda e se despede do irmão e de Miri, que prometeram almoçar juntos. Enquanto a professora o guiava, ele nem imaginava que já tinha feito um monte de inimigos, os valentões que dominavam a escola e eram os mais populares antes da sua chegada. Cass leva Kuno para uma sala separada e explica que ele fará 5 exames para se formar e que normalmente há um intervalo entre cada um. Mas como a escola recebeu ordens diretas do pai dele e do próprio rei para juntar todos os exames, Kuno responde: sério, que o rei e o pai dele são melhores amigos, e o que estão fazendo é um claro caso de nepotismo, que ele não apoia de jeito nenhum. Cass diz que não quer ser arrastada para nenhuma confusão política e implora para que ele a mantenha fora do seu ativismo consciente. Ela entrega a prova e avisa que ele tem 2 horas para terminar o exame. Terminado o exame, ele encontra Miri e vão procurar algo para comer. Mas antes que chegassem à área de refeições, são abordados pelo príncipe Lyle, irmão mais velho de Miri, furioso por ter alguém mais popular que ele na escola. Kuno sente Miri ficar tensa ao ver o irmão, mas não faz ideia de quem está enfrentando. Ele estava prestes a explodir, pois príncipe ou não, ninguém falava besteira para sua futura noiva. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Ichio intervém e tenta acalmar a situação. Nesse momento, Kuno decide resolver a coisa do seu jeito. Usa magia secretamente para juntar gotículas mágicas e as joga nas calças de Lyle, antes de afirmar que o príncipe parece ter feito xixi nas calças.
O príncipe fica furioso, mas envergonhado demais para dizer algo, e sai para se trocar. Enquanto isso, Ikkyū diz ao irmão para ficar quieto, pois ninguém pode saber que foi ele quem fez aquilo com o príncipe real do reino. Ikkyū fica quebrando a cabeça pensando no que pode acontecer agora que criaram inimizade com o sexto príncipe do reino. Mas Kuno não parece se importar muito, devorando seu hambúrguer, enquanto Ikkyū reza para que passem nos exames sem mais incidentes. Enquanto isso, Lyle está furioso com Kuno e já planeja sua vingança. Ele anda ameaçador pelos corredores da escola e os alunos morrem de medo dele. Ele não poupa nem os professores e manda Cass voltar para a cozinha quando ela pede para ele fazer um pouco de silêncio nos corredores. De volta ao refeitório, Kuno pergunta a Miri e Ikkyū o que diabos há de errado com Lyle e por que ele nem tentou esconder seu ódio. Miri responde que ele provavelmente fez isso para manter o status dela sob controle, com medo de que ela o ofusque um dia. Kuno quer saber da fofoca, e Miri explica que Lyle é o sexto príncipe, e ela a nona princesa. Na hierarquia normal, ela está abaixo dele, mas como está noiva de alguém com a cicatriz do herói, seu status social está subindo rápido, e isso assusta Lyle. Miri diz que agora que Kuno fez sua estreia social, os dois têm um status social mais alto que Lyle, e ele está desesperado para se manter relevante. Kuno acha toda essa política um saco, e Miri diz que, mesmo que ele não fosse um mago ou o portador da cicatriz sagrada, ela ainda ficaria feliz em estar noiva dele. Kuno usa suas habilidades de flerte e diz que também está feliz em estar noivo dela. E da próxima vez que vir o pai dela, vai se ajoelhar em gratidão, mesmo que nunca vá se ajoelhar diante de outro homem. Com isso, ele diz que deveria primeiro pedir desculpas ao príncipe Lyle por suas ações. Mas tanto Ikkyū quanto Miri dizem pra ele nem pensar nisso porque é uma ideia pior do que namorar uma garota que ainda é amiga do ex. Logo depois é hora do exame final de Kuno e ele treina sua magia com Jen antes de fazer a prova. Como de costume, ele invoca uma bolha de água e Jen pede pra ele mudar a sensação dela hoje. Kuno imediatamente usa seu poder para congelar a bolha, e quando Jen a segura, diz que parece uma maçã, o que não é bem possível, mas os gênios excêntricos sempre têm razão. Ela diz a Kuno para tocar em muitas coisas para entender como elas são, e então usá-las para alterar sua magia ainda mais. Em vez de aproveitar a chance para tocar nela ou sentir a grama, Kuno vai e começa a mexer num cavalo assim que chega à escola. Ikkyū sai e fica chocado ao ver o irmão agindo de forma tão suspeita, mas decide deixá-lo com seus métodos. Nesse instante, Miri vem correndo para recebê-los, e Kuno age de forma super dramática, dizendo que, como é o último dia que haverá na escola, sente que o mundo está acabando para ele. Depois disso, ele entra e Cass lhe diz que fará o exame final com o resto dos alunos. Kuno fica chocado ao ouvir isso, e bastante animado, pois é a primeira vez que terá a verdadeira experiência da vida escolar. Ele então se vira para Cast e diz que sentirá falta de ficar sozinho com ela na sala especial deles, e ela nem se incomoda com o quão inapropriado isso soa. Ela diz a Kuno que apenas o observará e lhe deseja boa sorte na prova. Ikkyū comenta que Kuno parece ter ficado muito próximo de Cast e ele confirma dizendo que conversaram bastante durante os exames. Ele conta como Cast fez o exame para ser professora seguindo um cara que amava, mas aquele perdedor reprovou, e só ela passou. Agora ela é professora e ele é um vagabundo desempregado, e Cast não faz ideia do que está fazendo da vida. Tanto Ishio quanto Miri ficam preocupados com a saúde mental de Cast depois de ouvir os assuntos que ela está conversando com uma criança, mas nesse momento alguns alunos os interrompem, curiosos sobre Kuno também. Cast pede para ele se apresentar e Kuno se apresenta como noivo de Miri e irmão mais novo de Ikkyū. Todos ficam impressionados com ele, sem motivo aparente, e Kuno diz que está muito feliz em ver que sua noiva e irmão mais velho realmente têm amigos, porque ninguém os abordou até agora e ele estava triste pensando que eram solitários. Ikkyū diz a Kuno para não zoar eles assim, e Miri fica envergonhada, explicando que pediu a todos os amigos para deixarem em paz para que pudesse passar mais tempo de qualidade com ele. Kuno pede desculpas por não perceber os sentimentos dela, e então repete que está feliz que tanto ela quanto Ikkyū tenham amigos. Ele não queria ser direto e perguntar se eram solitários, porque seria rude, e mamãe não criou um menino mal educado. Ele estava quase pronto para dizer que tudo bem não ter amigos, jogando a carta da simpatia e dizendo que a situação dele era ainda pior. Todos os outros se convencem com a atuação dele, mas Miri sabe que Kuno não tem problema nenhum em não ter amigos, e ele confirma. Logo, é hora do exame começar, e Cass diz a Kuno para parar de mexer no pombo e ir para o seu lugar. Miri começa a levá-lo ao seu lugar quando, de repente, Lyle aparece e empurra os dois. Ele está furioso com Miri porque a notícia do recente incidente das calças molhadas chegou ao palácio, e até os criados estavam fofocando pelas costas dele. Lyle pensa que todos ali são iguais e devem estar falando mal dele pelas costas, porque não tem coragem de dizer as coisas na cara. Ele cerra os punhos de raiva, mas então Kuno agarra sua mão de repente.
Apresentando-se ao príncipe, ele diz que não teve a chance de cumprimentá-lo direito no outro dia, mas que ele realmente queria se dar bem com seu cunhado. A turma inteira fica chocada ao ver isso, porque ninguém ousa se aproximar de Lyle, exceto alguns puxa-sacos. Por outro lado, é a primeira vez que alguém cumprimenta Lyle assim, e ele não sabe como reagir. Kuno aperta a mão dele vigorosamente e Lyle não consegue se soltar do aperto por mais que tente. Ele age de forma super consciente e diz a Kuno que nunca lhe deu consentimento para segurar sua mão ou falar com ele. Kuno, no entanto, ignora completamente a declaração e diz que Lyle tem mãos muito viris e que ele as quer em volta do seu pescoço. Isso é demais para Lyle, e ele imediatamente se vira para Miri, perguntando o que diabos há de errado com o futuro marido dela. Em vez de responder, Miri começa a rir, porque nunca imaginou que Lyle pudesse corar daquele jeito. Lyle fica ainda mais envergonhado quando a turma inteira se junta a Miri para rir de suas reações. E ele se vira para Kuno, ordenando que solte sua mão. Kuno finalmente o deixa em paz e o assunto é resolvido pacificamente. Cassie inicia o exame e assim que termina e as folhas de resposta são corrigidas, ela anuncia que todos passaram na prova. Todos ficam felizes em ouvir isso e Kuno celebra que se formou com seu irmão e noiva. Mais tarde naquela noite, ele parte para casa e se despede de todos. Todos ficam tristes em se despedir do garoto peculiar, mas charmoso. E até Lyle parece ter mudado depois de conhecer Kuno. No dia seguinte, suas aulas de magia com Jen recomeçam, e ela pede para ele criar um pequeno tufão. Kuno o cria. E então, a pedido de Jen, o divide em 10 bolas de água, as colore e depois muda a textura delas. Jen fica satisfeita com isso, mas Kuno tem mais a mostrar. Ele diz que aprendeu algo novo recentemente e então transforma uma bolha de água em um pombo branco que voa como um de verdade. Jen cai de joelhos, percebendo que Kuno é oficialmente um feiticeiro muito melhor que ela, e que vai perder o emprego de ensiná-lo. Ela decide revelar essa verdade a Kuno durante o chá e pede para ele se preparar mentalmente, pois tem notícias chocantes para ele. Kuno manda Aiko embora antes de perguntar a Jen se ela é uma deusa que veio de outro mundo para ensiná-lo, mas que agora deve retornar à sua dimensão divina. Jen se diverte com a ideia, mas não a leva muito a sério. Ela diz a Kuno que não tem mais nada a ensiná-lo, e que ele já é melhor que ela agora. Kuno se levanta e diz que não quer deixá-la ir, porque os pequenos truques que ela inventou para mantê-lo ocupado e estender seu emprego o fizeram entender muito mais sobre magia do que qualquer aula normal faria. Mais do que isso, ele é grato porque foi ela quem o inspirou a criar olhos usando magia. Ele está desesperado para mantê-la como sua professora e oferece aumentar o salário dela. Mas Jen é honesta pela primeira vez e afirma que foi super paga todo esse tempo e agora não tem trabalho a fazer. Ela diz a Kuno que ele deveria conseguir um professor muito melhor que ela para estudar mais, mas ele recusa. Ele diz que cresceu muito por causa dos truquezinhos dela e exige que ela o engane ainda mais. Enquanto ele diz isso, animais feitos de água surgem de todos os lugares e começam a abraçar Jen, que fica ainda mais certa de que seu papel na vida de Kuno acabou. Com isso, ela sai da casa de Kuno e decide se tornar uma feiticeira melhor, inspirada pelo trabalho duro e dedicação de seus alunos. Logo depois, Aiko diz a Kuno que até Flora pediu demissão do emprego, porque o currículo está completo e Kuno se formou. Ela não esperou para se despedir porque ficaria muito emocionada, e Kuno decide escrever uma carta de agradecimento a ela. Aiko pede para ele perguntar a ela se tem algum servo bonito em sua mansão, com mais de 1,80 m, porque ela está procurando um noivo. Kuno pergunta a Ako se ela realmente planeja largar o emprego e se casar. Aiko afirma, dizendo que sente que Kuno pode se cuidar perfeitamente agora, e que é hora de ela se casar, porque o mercado de solteiros depois disso fica bem ruim. Durante o jantar, Kuno diz aos pais que todos os seus professores pediram demissão e que Jen lhe disse para encontrar um mago extraordinário para ensiná-lo em seguida. Ishio diz que o feiticeiro real Zeu está bem famoso ultimamente, e a mãe dele pode confirmar isso. Kuno pede ao pai para nomear o tal Zeu como seu professor, mas ele diz que as coisas não funcionam assim. Ele deixa claro que não pode chamar o feiticeiro real para ensiná-lo, e Kuno pergunta ao pai qual é a graça de ser o melhor amigo do rei se ele não pode fazer nem isso. O pai de Kuno diz que só o rei e pessoas diretamente autorizadas por ele podem se encontrar com os feiticeiros reais, que raramente saem do castelo e não se encontram com plebeus. Kuno entende o dilema agora, mas já tem uma solução pronta para isso. Ele diz ao pai que irá com ele ao Palácio Real da próxima vez que for falar com o rei, e então vai se perder por lá. Os feiticeiros reais o encontrarão, e com uma armadura de roteiro, ele será aceito como aluno deles. O pai de Kuno diz para ele parar de assistir tanto anime e K-drama, porque as coisas não funcionam assim na vida real. Ele diz que o plano não tem garantia de que vai funcionar, mas Kuno está confiante de que conseguirá o que quer. Ele pede ajuda à mãe, e como ela o favorece muito, ela implora ao pai para fazer algo. O cara é um capacho da esposa, então ele concorda em falar com o rei sobre o assunto, mesmo sem muita esperança de que o plano dê certo.
Alguns dias depois, um mestre feiticeiro recebe um arquivo de outro feiticeiro de alto nível. Ele fica surpreso com um feiticeiro aprendiz querendo se tornar aluno do feiticeiro Real Zeo. Mas a garota lhe diz que o garoto parece talentoso e que a princesa Miri está caidinha por ele. O mestre não se importa com isso e começa a ler o arquivo de Kuno em detalhes. Isso é o suficiente para deixá-lo interessado no garoto. Alguns dias se passam desde então e finalmente Kuno recebe a ligação do Palácio Real para se apresentar ao feiticeiro real. Ele entra em uma carruagem ao lado do pai, que parece bem feliz com o rumo que as coisas tomaram. Kuno afirma que a amizade entre o rei e seu pai deve ser bem profunda para que ele tenha atendido a uma demanda como a dele. Mas o pai responde que o verdadeiro motivo pelo qual estão tendo a oportunidade de se encontrar com o feiticeiro real é porque o feiticeiro-chefe da corte se interessou profundamente por Kuno e suas habilidades, e também queria conhecê-lo. Seu pai então pergunta que tipo de magia ele é capaz de fazer neste ponto, e Kuno imediatamente entoa um feitiço e cria uma pequena bola de água, que rapidamente se transforma em um gato preto e se senta em seu colo. Seu pai fica maravilhado com isso, afirmando que não consegue acreditar que algo assim pudesse ser alcançado pela magia, e começa a tocar no gatinho. Ele se surpreende que o gato nem pareça magia ou água, apenas parece um gato qualquer que ele pegaria na rua. Kuno lhe diz que só recentemente dominou a aparência do animal, já que antes só conseguia criar animais que eram completamente transparentes, mas nas últimas vezes ele está conseguindo mudar a cor dos animais como bem entende. Seu pai começa a brincar feliz com o gato, e Kuno pergunta se deveriam ter um gato de verdade em casa. Como um pai típico, ele recusa, alegando que fariam muita bagunça em casa, e além disso, ele poderia tropeçar neles e se machucar. Acima de tudo, ele afirma que a mãe de Kuno prefere cães de qualquer forma, então ele realmente não tem escolha em querer um animal diferente. Logo eles entram na capital e são imediatamente cumprimentados por uma garota de cabelos prateados chamada Rei, que é a segunda princesa do reino e irmã mais velha de Miri. Kuno a cumprimenta calorosamente, afirmando que é muito afortunado por ter uma mulher tão linda como ela para sua cunhada. Seu pai se pergunta se o filho é galinha, mas decide pensar nisso depois. Rei sorri, dizendo que ouviu muito sobre Kuno de sua irmã mais nova, e adoraria ter uma longa conversa com ele. Ela também nota um gato e pergunta se o gato precisaria de alguma comida especial. Mas no momento em que o pai de Kuno coloca o gato de volta no chão, Kuno para seu feitiço, e o gato volta a ser nada mais que uma poça de água. Rei percebe que Kuno parece ser muito mais habilidoso do que ela pensava antes. Enquanto seu pai fica triste por não ter conseguido dar um nome ao gato, Rei se oferece para levar Kuno até a Torre Negra, enquanto seu pai afirma que também vai bater um papo com o rei e depois talvez ir para casa. Kuno diz para ele não se preocupar, pois depois da Torre Negra ele pretende visitar Miri e talvez levá-la para um encontro chique. Seu pai diz para ele aproveitar o tempo lá e promete providenciar uma carruagem para ele sempre que decidir voltar para casa. Rei logo leva Kuno até a Torre Negra e no caminho pergunta se ele está confortável caminhando ou se precisa de alguma ajuda. Kuno responde que está perfeitamente bem e imediatamente começa a fazer um monte de perguntas que a confundem, pois são todas perguntas de nível Stephen Hawking em termos de magia. Ela diz que não pode ter uma discussão tão avançada enquanto caminha e pergunta se ele sabe quantos filhos o rei atual tem. Kuno nunca tinha pensado nisso até agora. Então o rei revela que o rei é um garanhão e produziu 7 príncipes e 10 princesas, um após o outro. Ela é a segunda princesa, enquanto Miri é a nona. Mais do que isso, o interessante sobre este país é que a sucessão do trono não funciona como o normal, onde o trono passa para o filho mais velho após o rei. Neste país, eles seguem algo chamado meritocracia, onde todos os príncipes e princesas serão avaliados com base em suas habilidades e méritos, que podem variar de acordo com seus talentos e o nível de devoção que demonstram a uma arte específica. Isso significa que mesmo o príncipe ou princesa mais jovem tem igual oportunidade de conquistar o trono, independentemente da idade. Ela ainda lhe diz que ela mesma já renunciou ao seu direito ao trono nesta sucessão, escolhendo se tornar uma maga, e agora está trabalhando para aprimorar suas habilidades como uma das melhores feiticeiras do país. Enquanto passava pelo corredor, uma sensação súbita o atrai para a janela, onde ele olha sem rumo na direção de uma torre escura, de onde podia sentir todo tipo de seres mágicos diferentes. Logo o rei lhe diz algo muito importante, pois ela pensa que há uma pequena possibilidade de ele ser arrastado inutilmente para a luta pela sucessão. Ela diz para ele não se afiliar a nenhuma facção até ter certeza de sua decisão, e também para nunca dizer algo que possa ser usado contra ele para fazê-lo parecer mal. Em troca de tais insights valiosos, Kuno decide retribuir o favor mostrando a ela sua técnica mágica especial, onde ele congela uma fina camada de água sob seus sapatos, criando uma fina camada de gelo que poderia ajudá-los a basicamente patinar no gelo. Ela adora a ideia e imediatamente pede para ela tentar uma vez. Kuno rapidamente usa a magia nela também,
E então os dois começam a patinar pelos corredores como um bando de malucos, enquanto os guardas tentam persegui-los, pois não podem deixar Rei se machucar com nada. Infelizmente, Rei e Kuno são bem mais rápidos que o guarda e conseguem escapar, mas a sorte deles logo acaba quando um cavaleiro os avista e imediatamente começa a perseguição. Kuno pergunta se eles deveriam parar. Mas Rei estava se divertindo demais, e diz que eles provavelmente conseguiriam despistar o cavaleiro. Foi aí que se enganaram, pois o cavaleiro os pega e os leva ao jardim para uma boa bronca. Mais tarde foram escoltados até a torre, onde Kuno é logo apresentado a Et, o feiticeiro-chefe do reino. Kuno se sente humilde com a presença dele, percebendo a imensidão do mundo. Ele antes achava a magia de Rei impressionante, mas comparado a isso, H parece estar num nível completamente diferente. H pergunta imediatamente se ele nasceu com um brasão de água, e Kuno responde afirmativamente, dizendo que não tem muita ideia sobre esses brasões. H explica que há 7 tipos de brasões que os magos podem ter, relacionados às suas afinidades mágicas: fogo, água, terra, vento, luz, escuridão e aves. Cada brasão tem um rank de 1 a 5 estrelas, o que torna as 2 estrelas de Kuno algo bem comum. Rei responde que ela também é uma maga do vento com brasão de 2 estrelas. Kuno entende na hora, dizendo que sente isso imediatamente, pois ele e Rei são como queijo prato processado, enquanto H parece ser um parmesão artesanal envelhecido. Água concorda que a descrição parece boa o suficiente e revela que ele é, na verdade, um 4 estrelas. Imediatamente depois, Água os leva para o campo de treinamento e diz a Kuno que vai testá-lo um pouco para avaliar sua destreza mágica. Kuno fica um pouco intimidado, pensando se isso significa que um mago real estará pronto para ser seu tutor se ele passar no teste, mas ele não tem muito tempo para pensar em tudo isso. Assim que imediatamente chama um estudante mais velho, que também era um mago real, e pede para ele demonstrar sua magia de água. O mago entoa o feitiço e imediatamente uma série de gotículas mágicas de água aparece no ar, criando um padrão brilhante. Enquanto Azit se vira para Kuno e diz para ele conquistar a magia do garoto com a sua própria. Ele pensa na época em que Jen lhe dizia que ele não só podia criar água, mas também manipular a água já presente no ambiente. Até hoje isso nunca foi um problema para ele, mas ele nunca tentou realmente controlar a água que outro mago criou. Ele percebe que H criou sem esforço uma tarefa que nem ele nem Jen pensaram, e agora ele terá que lidar com isso na hora. Ele decide tentar e imediatamente tenta arrancar o controle do mago de cabelos prateados. A princípio pensou que funcionaria, mas encontra um obstáculo quando as gotículas de água começam a resistir, pois o mago consegue mantê-las sob sua própria magia sem esforço. H parece muito interessado no que aconteceria a seguir, mas Kuno não é de perder tão facilmente, então ele dá tudo de si e usa toda a sua energia para tentar ganhar controle. Para a surpresa de todos, Kuno consegue arrancar 2 das bolas de água do mago altamente treinado e experiente antes que H ponha um fim nisso. Kuno cai de joelhos, respirando com dificuldade, enquanto o mago de cabelos prateados responde honestamente que nunca teria pensado que um mero garoto pudesse tirar 2 de suas bolas de água. Ele então se vira para H, afirmando que está disposto a aceitar o garoto sob sua tutela. Mas imediatamente os outros magos começam a se manifestar, dizendo que também gostariam de ter Kuno como seu pupilo. H manda todos calarem a boca, pois quer ver o que mais Kuno pode fazer e pede para ele criar algo em que tenha pensado. Kuno imediatamente cria um trampolim com sua magia de água e H começa a pular nele, se divertindo horrores. Os outros magos entram na fila querendo experimentar, pois querem entender como funciona e se podem recriá-lo. H, no entanto, diz a Kuno que quer que ele passe a noite no castelo, para que possam ver do que mais Kuno é capaz. Kuno responde que, infelizmente, ele tem um encontro com Miri, então precisa levá-la para jantar esta noite. Nesse momento, Rei pergunta se ele pode criar outros animais com sua magia, ou talvez humanos. Kuno responde que pode fazer as duas coisas e imediatamente cria uma boneca humana feita de magia de água na forma de sua empregada. Ainda não está perfeito, então a empregada é um pouco translúcida. Além disso, ele ainda não ajustou os movimentos perfeitamente, o que é um problema por enquanto. O mago de cabelos prateados pergunta se ele pode fazer as bonecas fazerem algo, e Kuno conta sobre a vez em que tentou fazê-las voar, mas não foi bem recebido, pois a boneca parecia boba fazendo isso. H fica interessado, e Kuno é forçado a demonstrar. Ele começa a brincar com a boneca, mandando-a para cima e para baixo no ar repetidamente, assustando metade das pessoas do castelo, o que o faz ser repreendido mais uma vez. E todos são forçados a se desculpar. Logo o pôr do sol chega e H diz a Kuno que ele passou nos testes com sucesso e que ele pessoalmente designará um feiticeiro para Kuno para que ele possa aprender a usar melhor sua magia. Kuno fica muito feliz com isso e vai contar ao pai que está irritado, pois ouviu reclamações sobre o filho 2 vezes em questão de horas e o repreende por ser irresponsável com sua magia.
Logo, seu pai parte de volta para a mansão, deixando Kuno com Rei, que percebe que ele precisa ir até Miri, ou se atrasará para o jantar. Rei diz a ele que devem usar a magia para chegar a Miri, senão se atrasariam, então decidem fazer um pequeno experimento enquanto Kuno cria uma bolha de água. E Rei usa sua magia do vento para impulsioná-los para a frente como o tapete mágico de Aladdin, enquanto eles voam pelos céus e chegam perto do quarto de Miri em pouco tempo. Infelizmente, Rei esquece de diminuir gradualmente sua magia e a desliga completamente, o que os faz cair, e eles são pegos pelo Cavaleiro Dario pela terceira vez hoje, que está bastante irritado e mais uma vez lhes dá um longo sermão. Enquanto Miri espera por seu príncipe encantado em seu vestido, ela também está ficando apavorada esperando por Kuno. Enquanto anda de um lado para o outro no quarto, imaginando se seu futuro noivo viria, a empregada tenta acalmá-la, dizendo que Kuno deve ter ficado muito tempo na academia, e é por isso que pode estar atrasado. Felizmente, logo ouvem uma batida na porta, e a empregada encontra um dos guardas que anuncia que Kuno chegou e espera pela princesa lá fora. A empregada se vira e imediatamente encontra Miri sentada no sofá, tomando um chá caro, como se não estivesse surtando e correndo de um lado para o outro em seu quarto. Antes mesmo que pudesse terminar a frase, Miri já estava fora do quarto, caminhando rapidamente em direção ao seu noivo. Ela encontra Kuno esperando por ela na base da escada, e ele imediatamente se desculpa pelo atraso antes de tentar flertar, dizendo que a lua está linda esta noite, mesmo que ele seja completamente cego. Ele pede a mão de Miri, que ela graciosamente lhe oferece, e ele imediatamente a guia para seu carro e a leva a um restaurante Gordon Ramsay 3 estrelas Michelin. Eles entram no restaurante chique e são imediatamente oferecidos água com gás muito cara, mas eles não são os pobretões como você, então podem beber o que quiserem. Ambos começam a beber enquanto a empregada de Miri nota a postura cavalheiresca que Kuno exibe pela forma como se porta. Miri inicia a conversa e pergunta se ele teve a chance de visitar a Torre Negra hoje. Kuno responde a pergunta com entusiasmo, revelando que teve a oportunidade de se encontrar com a irmã mais velha dela hoje, e afirma que cada mago que ele viu na torre era super impressionante, incluindo a segunda princesa Rei. Ele também diz a ela que passou no teste de mago, mas não tem ideia de quem será seu professor. Kuno continua a flertar com a princesa, que parece estar gostando da noite, embora a empregada dela ache Kuno bem cringe, mas é amor jovem e tudo mais. Enfim, assim que terminam o jantar, Kuno pega Miri de surpresa, agarrando seu braço e dizendo que, embora agora, ter esses jantares de vez em quando seja o melhor que ele pode fazer, quando se casarem todas as noites seriam assim. Isso pega até a empregada de surpresa, que assistiu a muitos vídeos do BookTok e pensa que Kuno nem é tão cringe assim afinal. Miri consegue controlar suas emoções naquele momento, sendo toda elegante, mas no momento em que volta para seu quarto, ela começa a rir como uma garotinha de alegria, pensando em todas as coisas que Kuno lhe prometeu. Alguns dias se passam e Kuno retorna à sua mansão e se senta em seu escritório escrevendo um relatório quando é chamado por Aiko, que estava lavando algumas roupas, e pergunta se Kuno poderia ajudá-la. Kuno imediatamente usa uma variação de sua magia de água e cria uma porção de água borbulhante que facilmente remove qualquer sujeira e fuligem. Aiko agradece pela ajuda, mas Kuno diz a ela que estava tentando terminar um relatório que agora será atrasado. Aiko diz para ele parar de ser um perdedor e ficar preso em seus quartos estudando como um nerd. Kuno responde que só quer terminar o relatório enquanto tudo está fresco em sua mente. Aiko diz a ele que ser um nerd não vai lhe render nenhuma mina, e se ele não passar tempo no sol brincando e pegando ar fresco, seu crescimento será afetado. Kuno percebe a dura verdade de que as garotas sempre gostarão de homens altos, mas Aiko promete que gostará dele independentemente de sua altura, desde que ele tenha um pacote grande. Com isso, eles se sentam sob a sombra de um pano de secagem. Kuno pergunta se receberam uma carta da Torre Negra, pois parece que ainda não decidiram quem será seu professor. Seus desejos parecem se tornar realidade, pois alguns dias depois uma carta chega para ele, e descobre-se que o diabolicamente bonito mestre feiticeiro Zeo foi designado como seu novo tutor. Kuno não sabe bem o que pensar desse homem, pois só ouviu falar dele por sua mãe, mas Aiko começa a ficar louca por ele, afirmando que Zeo é o homem mais bonito do continente e começa a se preocupar em perder peso e arrumar o cabelo para que possa estar no seu melhor caso Zeo a viste. De volta ao castelo, Rei vai encontrar Miri e conta a ela que Zeo foi escolhido como o novo tutor de Kuno. Miri parece animada, pois isso significaria que Kuno aprenderia com o melhor feiticeiro. Enquanto o rei suspira, dizendo que ela realmente queria ser a feiticeira de Kuno, pois ele era muito divertido e seria um estudante interessante. No caminho pelo corredor, Miri avista duas de suas irmãs mais velhas, Eve e Lydia, que sorriem para ela, e Miri imediatamente congela no lugar.
Felizmente, Rei está com ela, o que lhe dá alguma confiança, mas Eve se intromete dizendo que tem ouvido muito sobre seu noivo Kuno, e brinca sobre como eles ainda não são casados e estão apenas noivos, o que significa que ele pode tecnicamente se apaixonar e se casar com qualquer outra princesa que quiser. Isso deixa Miri insegura, mas Rei se manifesta dizendo que as duas garotas são, e Kuno não as enxergaria nem se tivesse um par de olhos funcionando. Isso faz as garotas corarem de raiva, enquanto elas passam correndo, dizendo que Rei deveria cuidar da própria vida e agir mais como uma princesa, já que já foi repreendida 3 vezes por um cavaleiro. De volta à mansão de Kuno, ele toma chá ao lado de Aiko, enquanto se pergunta que tipo de pessoa é seu professor exatamente, enquanto Aiko já está corando só de pensar em Zell e no fato de que poderá vê-lo de perto. De repente, uma carruagem para na porta deles e Miri salta dela. Kuno fica surpreso ao vê-la inesperadamente a essa hora, mas imediatamente começa a tentar flertar, dizendo que precisa se preparar mentalmente para estar perto de uma mulher tão bonita como ela. Sem que ele soubesse, Zell também está dentro da carruagem e ouvindo toda a sua baboseira cringe, enquanto se pergunta por que diabos está sendo arrastado para isso. Kuno ainda não tem ideia disso e continua falando de forma estranha sobre como ele tem certeza de que Miri mudou de sabonete. Mas quando eu disse isso para meu colega de trabalho, recebi uma carta do RH, Zell logo decide sair da carruagem e Kuno imediatamente sente uma presença diferente ao seu redor. Ele percebe que só pode ser Zell, e enquanto Aiko está surtando por dentro, Kuno está apenas pensando em quão forte Zell deve ser, já que ele pode literalmente sentir sua densa aura mágica ao seu redor. Kuno imediatamente percebe que este homem é muito mais forte do que qualquer mago que ele viu na Torre Negra e pode ser ainda mais forte que o próprio Grão-Mestre. Miri nota a expressão no rosto de Kuno e imediatamente pergunta se algo está errado, mas Kuno a ignora e cumprimenta Zell. Antes de se apresentar, Zell afirma que não se importa com nada disso e deixa claro que odeia pirralhos. Aiko pensa em como um mago pode ser tão boca suja, mas ao mesmo tempo acha isso atraente, graças ao brain rot do Book Talk. Zell declara abertamente que não escolheu ser seu tutor e que esse trabalho foi praticamente forçado a ele pelo Grão-Mestre. Kuno não se importa com nada disso, e simplesmente responde que todos estão presos às rédeas da política e da hierarquia, então não podem fazer nada a respeito. Daryl também se apresenta formalmente como guarda de Miri, enquanto Kuno se desculpa por ter causado tanto alvoroço no outro dia. Logo todos se sentam para tomar um chá, o que é um incômodo para Zell, que não consegue tolerar o papo furado entre a princesa Miri e Kuno, que ficam flertando um com o outro. Zell finalmente intervém e diz para eles se controlarem, pois ele está ali para discutir magia, e não para ouvir diálogos melosos entre dois adolescentes. Zell decide se divertir um pouco com Kuno e tirar uma com a cara dele, perguntando se ele sabe algo sobre magia composta. Kuno responde que magia composta é um tipo especial de magia avançada em que o conjurador usa múltiplos feitiços diferentes ao mesmo tempo. Zell sorri e pergunta quantos feitiços ele pode usar de uma vez, mas nada poderia tê-lo preparado para a resposta que recebe, pois Kuno responde que pode usar 31 feitiços de uma vez, e pode chegar a 32, mas às vezes ele acaba falhando ali. Zell fica realmente impressionado com isso e responde que ele mesmo pode chegar a 50 feitiços, o que surpreende Kuno, que não pensava que alguém pudesse ser tão talentoso a ponto de usar tantos feitiços de uma vez. Zell então pergunta a Kuno como ele conseguiu passar do penhasco de 20 feitiços, já que é onde quase todo mundo falha. Mas Kuno responde que ele simplesmente juntou um monte de feitiços e os empilhou uns sobre os outros. Zell parece impressionado, pois não achava que muitas pessoas seriam capazes de descobrir isso sozinhas. Ele rapidamente percebe por que tantos outros magos estavam zangados com ele por ter a chance de ensinar Kuno, enquanto eles não tiveram a oportunidade, mesmo sendo os que os receberam na Torre Negra. Naquela época, ele realmente não entendia qual era o grande problema, embora tivessem dito a ele que Kuno era realmente interessante. Mas nem eles provavelmente têm ideia de quão excepcional é o talento de Kuno. Zell finalmente se envolve um pouco mais e se levanta de seu assento antes de dizer a Kuno para mostrar o que ele pode fazer, pois não quer perder tempo com alguém que só fala e não cumpre. Ele diz para Kuno puxar o saco dele e implorar para ser seu tutor. Miri imediatamente pensa em como Kuno nunca faria algo assim, mas ela se engana muito, pois ele cede facilmente, chamando Zell de o melhor feiticeiro do mundo e explicando como ele cheira bem, e como até mesmo um garoto hétero como Liuke pode se apaixonar por um mago perigoso como ele. Zell começa a ficar assustado com o esquisito e diz para ele se controlar antes de usar um de seus feitiços para criar uma parede de terra. Ele diz a Kuno para tentar destruir a parede se puder, e ele pode usar quaisquer métodos que quiser. Antes que Kuno pudesse começar, Zell pede para ele fazer uma cama d'água para ele, da qual ele ouviu falar tanto. Kuno imediatamente usa sua magia para criar uma cama d'água, e Zell afirma que vai assistir depois de se sentar nela.
Mas no momento em que ele toca a cama, ele é transportado para outro mundo ao perceber o quão macia ela é e imediatamente acaba dormindo. Enquanto isso, Kuno inspeciona a parede e percebe que, embora a parede pareça muito simples, ela tem um feitiço mágico extremamente denso correndo por dentro, o que a torna praticamente indestrutível. Ele também descobre que Zeo compôs seu feitiço mais de 40 vezes para torná-lo extra forte, mas ele não se preocupa muito. Na verdade, ele se senta com a princesa para tomar um chá, dizendo que eles deveriam esperar Zeo acordar e então ele a quebrará. 2 horas se passam e Zeo acorda para encontrar o sol se pondo no horizonte e sua parede ainda de pé. Ele pergunta a Kuno se ele desistiu, mas Kuno responde que estava esperando e agora que Zeo está acordado, ele pode lidar com a parede. Com isso, Kuno se aproxima da parede e usa sua água com detergente, que lentamente lava a sujeira. Ele sorri ao perceber que, em vez de forçar a passagem com um jato de água como outras pessoas teriam feito, ele escolheu a rota mais inteligente. Observando isso, ele decide aceitar formalmente Kuno como seu aluno e diz a ele que, de agora em diante, ele o ajudará em todos os seus experimentos a partir de amanhã. No dia seguinte, Zeo chega novamente ao lado da princesa Miri e imediatamente chama Kuno, afirmando que ele é o garoto mais sortudo do mundo, pois está tendo o privilégio de ser ensinado pelo melhor mago de todo o reino. Kuno é um mestre em bajulação a essa altura e imediatamente começa a bajular Zeo, afirmando que ele é definitivamente o mais sortudo do mundo por ser treinado pelo homem mais bonito do reino. Zeo parece satisfeito e sorri, afirmando que o trabalho de hoje será difícil, e Kuno não deve esperar que ele pegue leve. Kuno imediatamente começa a agir como se estivesse em uma novela, agarrando a cabeça, afirmando que se Zeo pegasse leve com Kuno, ele simplesmente pensaria que não o ama mais. Zeo fica um pouco assustado com o pequeno pervertido e diz para ele se controlar e o leva para dentro. Uma vez dentro do quarto, porém, o entusiasmo de Kuno se esvai ao perceber que o trabalho de hoje será anotar os memorandos que Zeo criou em documentos adequados com boa caligrafia. Kuno sabe que este é basicamente o trabalho de Zeo, que ele é muito preguiçoso para fazer e está forçando Kuno a fazer, Kuno que estava tão animado para aprender todos os diferentes tipos de magia hoje. Mas infelizmente ele não tem opções e concorda em fazer o trabalho. Zeo se vira para o resto da equipe e diz para todos caírem fora, pois os documentos aqui são segredos nacionais que não podem ser lidos por ninguém além dele. Kuno se desculpa com Miri e promete terminar o trabalho logo e voltar para ela. Miri sorri e sai do quarto junto com os outros. Depois Zeo se vira para Kuno e diz para ele criar a cama d'água que ele fez ontem. Kuno imediatamente usa sua magia e cria uma cama d'água confortável e quente. Sem uma única palavra, Zeo pula em cima dela e cai em sono profundo. Kuno solta um suspiro e se dedica ao seu trabalho. Enquanto isso, Miri leva Aiko para o gazebo lá fora e diz a ela que está tentando aprender a lutar com uma espada nos últimos dias, mas pede para não revelar essa informação a Kuno ainda. Aiko fica surpresa, pois não é muito comum princesas aprenderem a lutar com espadas, mas ela concorda em guardar segredo. Miri logo se prepara, pega sua espada de madeira e entra na arena para enfrentar Dario. Eles começam a duelar, e fica bem claro que Miri começou a aprender há pouco tempo, mas ela faz um progresso rápido, pois quer ser boa o suficiente para Kuno. Ela sabe que ele tem a cicatriz do herói, o que significa que ele será super famoso, e ela precisa igualá-lo com suas próprias habilidades e talentos para que possam ser vistos como iguais aos olhos de todos. De volta ao quarto lá em cima, Kuno continua a decifrar as letras dos pergaminhos antigos e vive travando, porque a escrita nos papéis é uma verdadeira porcaria, dificultando entender o que é letra e o que é um diagrama. Enquanto ele se debatia com um dos memorandos, Zeo acaba acordando de seu sono e parece estar devidamente recarregado agora. Ele volta sua atenção para Kuno e pergunta o quão longe ele chegou com a tarefa em questão. Kuno responde que está quase na metade, mas em vez de elogiá-lo, Zeo começa a provocá-lo, dizendo que até um cego trabalharia mais rápido que ele. Kuno rebate, afirmando que qualquer um ficaria cego tentando ler a caligrafia dele. Ele afirma que até uma minhoca enrolada na lama e borrada num papel ficaria melhor que a caligrafia dele. Zeo diz para ele não comparar sua obra-prima a uma humilde minhoca, mas Kuno simplesmente avisa que vai, com certeza, mandar uma fatura por todo o trabalho que ele o está fazendo fazer. Zeo diz para ele não se fazer de espertinho, pois está sendo treinado até neste exato momento. Kuno parece surpreso, mas Zeo explica que o que lemos num livro fica como informação no cérebro, mas esquecemos mais cedo ou mais tarde. Mas as coisas que o cérebro tenta interpretar e que as mãos anotam ficam presas nas partes mais profundas da mente e são gravadas como conhecimento que não é fácil de esquecer. Kuno finalmente entende a razão daquela encerar, tirar cera, e o agradece pelo treinamento.
Logo a noite chega e Zio se prepara para partir mais uma vez. Ele diz a Kuno para terminar todo o trabalho restante até a próxima vez que ele vier. Mas antes que pudesse sair, Kuno o impede e pergunta o que eram aquelas coisas estranhas, parecidas com diagramas, num dos memorandos que pareciam um feitiço. Zio pensa a respeito, mas percebe que seria mais fácil mostrar do que explicar, então diz para Kuno visitá-lo na capital da próxima vez. E ele mostrará. Kuno fica animado e imediatamente se vira para a princesa, dizendo que haverá muito em breve novamente. No dia seguinte, ele retorna à capital e se prepara para entrar na Torre Negra mais uma vez, quando é cercado pelos magos reais, que ficam felizes em ver Kuno de volta e começam a fazer todo tipo de perguntas. Antes mesmo que pudesse responder, Zio acaba chegando e diz a Kuno para segui-lo para dentro. Ray pergunta a Zio por que diabos ele está levando o Kuno lá para dentro e, horrorizado, questiona se ele vai levá-lo ao quarto dos demônios. Zio nem se dá o trabalho de explicar e diz a Kuno para criar a cama d'água, que faz seu trabalho perfeitamente, e logo todos os alunos curiosos estão dormindo. Eles voltam a andar e no caminho Zio pergunta se Kuno tem alguma ideia sobre armas mágicas. Kuno responde que armas mágicas são armas especiais capazes de canalizar a magia de seu usuário. Zio concorda com a cabeça, explicando que existem magos especiais cujo único trabalho é criar armas mágicas para os magos reais. Com isso, ele abre a porta de seu escritório e revela a sala inteira coberta de poeira e pergaminhos. Kuno fica maravilhado, mas animado, enquanto ele ansiosamente começa a procurar pelos pergaminhos, encontrando um feitiço novo após o outro, que nunca havia tentado antes. Ele folheia um monte de pergaminhos e encontra um livro de magia especial que estava disponível apenas para alguns magos reais selecionados, e afirma que usaria o poder do nepotismo para ter acesso a este livro. Ele se vira animado para Zio e afirma que quer morar ali para sempre. Zio se vira e diz que ele não precisa morar ali e que, eventualmente, ele pode ter tudo isso se quiser. Com isso, ele volta seu foco para uma caixa à sua frente, afirmando que tem trabalhado numa ferramenta mágica especial nos últimos meses, e o diagrama que Kuno viu ontem era uma ilustração da mesma ferramenta. Kuno se aproxima e abre a caixa, apenas para encontrá-la vazia. Confuso, ele pergunta a Zio o que exatamente essa coisa faz, e Zio responde que está tentando criar um dispositivo que possa ajudá-los a conseguir o que quiserem sem se mover. Por exemplo, ele queria uma maçã. O dispositivo criaria uma para eles. Kuno afirma que adoraria ter um aparelho assim e que ele fizesse panquecas. Zio responde que, com a ajuda da magia de água de Kuno, ele pode finalmente iniciar a fase de testes do produto e lançá-lo no mercado. Zio afirma que sua magia da terra pode lidar com a carcaça externa, enquanto a magia da água de Kuno pode lidar com as intrincadas partes móveis dentro do dispositivo. Kuno percebe que este aparelho pode realmente ser um sucesso, e concorda em trabalhar ao lado de Zio. Logo depois eles descem para almoçar e é lá que o diretor dos magos conta a Kuno sobre a escola de bruxaria e feitiçaria, onde magos de todo o mundo viajam para estudar. Kuno nunca tinha ouvido falar disso e fica animado com a ideia. Zio diz para ele não pensar muito nisso agora, apenas magos acima de 12 anos podem se matricular. Mas Kuno tem apenas 10 anos, então não pode fazer nada. 2 anos se passam desde aquele dia. E finalmente Zio decide testar Kuno sobre tudo o que ele aprendeu nos últimos 2 anos. Eles tomam suas posições na frente de Miri e dos outros, e Kuno se prepara com sua magia de água para defender o que quer que Zio tenha em mente para lançar contra ele. Zio sorri e cria um monte de espinhos com sua magia da terra, atirando-os em Kuno, que é forçado a usar magia composta para criar várias gotas d'água que absorvem o dano e retornam como um tsunami em direção a Zio. Quebrando bem aos seus pés, Zio sorri, afirmando que Kuno passou no teste e Kuno fica radiante ao ouvir isso. Em seguida, eles voltam para casa, onde Aiko traz um pote mágico que cria uma torta fresquinha. Apenas com a ajuda da magia, Miri prova e afirma que tem gosto de recém-saída do forno. E até Kuno afirma que o produto deles tem sido um sucesso no mercado, mas reclama que não viu um único centavo para si e que todo o fluxo de caixa tem ido para o bolso de Zio. Mais tarde, no escritório, Miri olha ao redor da sala, afirmando que Kuno e Zio já colaboraram em mais de 5 dispositivos mágicos de sucesso. Kuno afirma que outro está em produção, e eles também lançaram 5 novas teorias de magia em seu novo manual mágico. Zio se vira para ele e diz que não precisa mais se preocupar com o dispositivo mágico que estavam desenvolvendo, e o lembra que ele fará 12 anos nesta primavera e deve se preparar para a escola de magia. A princípio, Kuno se recusa a ir, pois acha que Zio é o único professor de que precisa. Mas Zio diz que ele é um usuário de magia da terra e não pode ensinar muito sobre magia da água. Além disso, o mundo é muito grande, e a escola de magia tem muitos magos de água extraordinariamente fortes também. Kuno ainda não quer ir de verdade, mas Miri lhe dá um empurrão final, afirmando que ele deve partir e se tornar um grande feiticeiro, e promete que ela também vai se aprimorar e se tornar uma bela mulher até que se encontrem novamente.
Mais tarde naquela noite, depois de se despedir de Zil, Kuno volta ao seu escritório e pensa em como nos últimos anos ele se acostumou tanto a não usar os olhos e a sentir tudo que esqueceu sua maior ambição: criar um par de olhos funcionais para si mesmo. Ele percebe que a única maneira de conseguir isso é se ele se tornar mais forte e melhor como mago, e isso só pode acontecer se ele for tutelado por um verdadeiro mago de água. Vários dias se passam enquanto ele é arrastado por uma obsessão para encontrar uma maneira de criar um conjunto de olhos funcionais. E depois de várias tentativas e erros, numa bela manhã, ele finalmente entende. Ele percebe que estava se esforçando demais e pensando em coisas complexas, enquanto a resposta é muito simples. Ele só precisa criar um espelho que possa refletir o mundo e transmiti-lo ao seu cérebro, para que ele possa entender o que está vendo. Com isso em mente, ele imediatamente começa a trabalhar e logo em seguida abre os olhos pela primeira vez na vida e vê a paisagem à sua frente. Lágrimas caem de seus olhos, e isso também é uma novidade para ele. Ele anda pelo quarto olhando livros e, finalmente, para uma janela para ver como ele se parece no reflexo, quando de repente vê um monstro inseto gigante parado atrás dele. Para sua surpresa, o caranguejo simplesmente fica ali, imóvel. E um pouco depois, Kuno percebe que essa coisa não é realmente uma ameaça para ele. Ele volta para sua invenção e usa sua magia para criar um espelho à sua frente. Desde que decidiu aprender magia, ele fez um voto de que, depois de criar um novo par de olhos para si, ele se olharia bem, a pessoa que mais odeia, ele mesmo. Ele se lembra de todas as vezes que seus pais e os criados tiveram que se desdobrar para garantir que ele não se machucasse. Assim que o espelho foi criado, ele finalmente abre os olhos e se olha demoradamente. Ele nota que não parece ser muito alto nem tem barba para falar, mas isso pode ser porque ainda é uma criança. Ele então se vira para o caranguejo mais uma vez e tenta puxar conversa com ele. Mas o caranguejo está tão mudo quanto antes. Provavelmente olhando para frente sem mover um único músculo do corpo, Kuno chama Aiko, que chega sem perder um segundo. Mas ela nem olha para o caranguejo e continua a falar com Kuno, perguntando se ele queria algo. De repente, ela nota uma estranha bola mágica flutuando perto dele e o fato de que seus olhos estão abertos em vez de fechados. Ela imediatamente pergunta, cheia de alegria, se ele conseguiu criar com sucesso um par de olhos funcionais. Kuno sorri e acena com a cabeça, ao que Aiko se joga sobre ele, parabenizando-o pelo sucesso, mas no processo joga a bola mágica para o alto, o que causa muita tontura em Kuno. Ela afirma que eles devem contar ao pai dele imediatamente e diz que vai preparar um banquete hoje em sua homenagem. Kuno olha para o caranguejo novamente, que o encara sem expressão, enquanto Kuno se pergunta se deveria pedir a Aiko para cozinhá-lo e servi-lo no jantar. Ele então volta seu olhar para Aiko mais uma vez e nota que ela parece ter um chifre na cabeça. Ele pergunta a ela seriamente se ela tem um chifre na cabeça, mas Aiko responde brincando que só tem um chifre na cabeça quando está brava, mas ele some quando ela está feliz. Kuno não sabe o que pensar, mas reflete que por algum motivo nunca imaginou Aiko com um chifre na cabeça. Kuno percebe que precisa continuar praticando suas táticas de chegada fria se quiser se tornar o Riezler, então ele imediatamente começa a flertar com ela, afirmando que o chifre a deixa muito chifruda. Aiko não sabe bem o que dizer a isso, então eles simplesmente saem. Esta é a primeira vez que Kuno consegue ver o mundo exterior com seus próprios olhos, e ele fica ali no campo, olhando para uma bela paisagem de prados gramados, montanhas distantes e um castelo no meio. Surpreendentemente, porém, ele não vê o que uma pessoa normal veria, mas sim suas cores estão todas invertidas e talvez não calibradas corretamente nas configurações. O sol parece preto para ele, o céu azul brilhante parece um roxo opaco, e a grama um azul pálido e mortal. Até Kuno sente que algo está errado, pois nenhum dos livros mencionava o sol ser preto e o céu tão roxo. Aiko vem por trás e o ajuda a vestir uma capa para escapar do frio, e diz que eles devem ir em direção à mansão de seus pais para dar-lhes a boa notícia. Kuno finalmente decide fazer a Aiko a pergunta que o incomodava há um tempo, e pergunta se ela consegue ver o caranguejo gigante parado atrás dele. Aiko pensa que Kuno está apenas inventando histórias de fantasia e diz para ele deixá-la bem legal na história. Kuno percebe que é inútil conversar com essa mulher, então eles continuam andando pelos prados com o caranguejo em direção à mansão de seu pai. Ele sabe que o experimento foi um sucesso massivo, pois agora pode ver tudo. Mas algo o incomoda, e ele sente que algo deu errado durante o experimento e que não deveria estar vendo algumas das coisas que está vendo. Uma vez na mansão, ele finalmente vê literalmente seu irmão, em vez de metaforicamente como antes, o que deixará muitos comentaristas felizes, aqueles que tinham um problema pessoal com minha escrita antes. Sua mãe e seu irmão ficam ambos radiantes ao saber que ele finalmente pode ver, e sua mãe começa a chorar enquanto o olha com um sorriso, enquanto seu irmão o elogia por fazer algo que nunca foi feito antes. Kuno não consegue se concentrar em toda essa baboseira, pois vê seu irmão com um lindo par de asas, como se tivesse acabado de voltar de uma parada gay. Enquanto sua mãe tem olhos de cores diferentes, ele pensa em como os dois parecem irados e ninguém nunca lhe contou sobre essas coisas.
Ele diz à mãe que ela parece uma heroína de uma peça sobre uma princesa, e que até o irmão dele parece legal. Ele se vira para o irmão e pergunta se os pais dele são anjos de segunda categoria, ou algo assim. Mas essa família tem a doença de não responder a pergunta, então o irmão dele responde que não sabe de nada disso. Ele então se vira para Aiko, perguntando se as pessoas neste mundo podem ter asas, mas a Aiko age como uma professora de português tentando forçar um significado para algo como 6-7, e diz a Kuno que todos nascem com asas e que Kuno mesmo acabou de finalmente abrir suas asas. Ao atingir seu potencial máximo, ele logo percebe que está cercado por idiotas e decide que coisas como o caranguejo, o chifre, os olhos e as penas são imateriais e só ele pode vê-las, o que significa que algo está errado. De repente, ele ouve o pai correndo em direção ao quarto e se pergunta como o pai se pareceria, mas para sua irritação, o pai dele parece um participante da Nickelodeon depois de um banho de gosma verde. Seu pai o parabeniza alegremente por sua conquista e afirma que enviará uma carta à capital imediatamente sobre o sucesso de Kuno. Logo todos saem do quarto, deixando apenas Kuno e seu irmão para trás. Então Kuno pensa que agora pode finalmente fazer algumas perguntas e pergunta se o pai dele é geralmente um grudento. O irmão dele imediatamente manda ele calar a boca, pois o pai acabaria chorando se ouvisse tanta verdade do próprio filho. Kuno suspira e apenas sorri, pensando em como a estranheza combinada de sua casa é menor que a de um abajur quebrado, e decide que vai perguntar todas as suas dúvidas diretamente ao seu professor. Na manhã seguinte, seus desejos se realizam, pois a carruagem real da capital chega, trazendo a princesa, Sardário e o próprio Zio. Kuno imediatamente corre para cumprimentar Miri, e a recebe calorosamente em sua mansão. Miri está mais do que feliz com o fato de Kuno poder ver novamente, e afirma que ele conseguiu fazer o que nenhuma outra pessoa foi capaz até hoje. Kuno mantém os olhos fechados, pois tem medo de olhar para sua futura esposa, temendo que ela possa estar picada. Mas Miri pede a Kuno para abrir os olhos, pois ela quer que ele a veja como ela é. Kuno abre lentamente os olhos e a observa. Ele nota sua postura régia, seu lindo cabelo loiro que brilha ao sol como 1.000.000 de fios de ouro e seu sorriso, que é muito recatado e muito atencioso. Justo quando ele pensou que pelo menos sua noiva não tinha nada de estranho nela, ele nota uma única pena no topo da cabeça dela. Ele solta um suspiro de exaustão diante dessa palhaçada. Kuno imediatamente usa seu kit Rizzler para fazer Miri se sentir bem novamente, comparando-a à pena de uma pomba voando livremente no céu. Dario sai da carruagem naquele momento e afirma que essa pomba tem melhorado cada vez mais na esgrima, e agora é mais um falcão do que uma pomba. Kuno nota uma linda espada etérea nas costas dele e imediatamente pergunta sobre ela. Mas Dario pensa que ele está falando de sua espada comum e começa a falar sobre o aço e como ele a viu uma vez e a forjou no fogo. Kuno percebe que sua espada etérea não é real e que seus olhos estão apenas pregando peças nele. De repente, ele ouve a voz de Zio vindo de trás e olha para ele, apenas para ver uma luz dourada emanando dele, tão forte que nada era visível no brilho. Kuno cobre os olhos, perguntando se ele é o professor, afirmando que não consegue ver nada por causa do brilho. Zio pensa que Kuno está apenas o elogiando e responde que ele é sempre brilhante com uma presença luminosa. Kuno não sabe como fazer esses idiotas egocêntricos perceberem o que ele está tentando dizer. Ele cobre os olhos e diz a Zio que quer discutir algo a sós e consegue levá-lo a um quarto onde revela tudo o que consegue ver. Zio simplesmente ri da absurdidade da situação, pois não consegue acreditar que Kuno vê Miri como uma garota com uma única pena no topo da cabeça. Kuno diz para ele não levar seus problemas na brincadeira, pois não quer se casar com Miri enquanto ele tem um caranguejo sempre ao seu lado e Miri tem uma pena no topo da cabeça sem absolutamente nenhuma razão. Zio pensa no problema de Kuno estar vendo a paisagem com cores diferentes do que deveria. Zio chega à conclusão de que pode haver duas possibilidades. Uma é que ele consegue ver a forma da alma das pessoas, o que significa que o caranguejo é a representação de sua própria alma. E a outra opção é que ele está com um caso sério de doença mágica que está lhe causando alucinações visuais. Zio se lembra da vez em que estava atravessando uma floresta com um campo mágico muito forte, o que o deixou doente, e parecia que ele estava bêbado de tanto beber e começou a ver criaturas estranhas ao seu redor. Kuno percebe que parece muito semelhante, mas Zio afirma que eles não têm dados suficientes para decidir o que é verdade e o que não é. Além disso, ele diz a Kuno que todo animal vê as coisas em cores diferentes. Isso não significa que a visão dele seja falha, então ele deve pensar em sua visão como um presente e nada mais. Quando eles saem, o sol já está se pondo. Zio imediatamente começa a rir ao pensar em Miri com uma pena na cabeça. Na noite seguinte, todos celebram o 12º aniversário de Kuno, o que também marca o início de uma nova jornada em sua vida, pois no dia seguinte ele partiria para a Academia Mágica. Seu pai lhe presenteia com um novo cajado de madeira, enquanto sua mãe lhe dá um novo conjunto de penas. Seu irmão lhe entrega um livro de bons lugares para comer, tornando-se o guia Michelin de sua era.
Enquanto mais tarde, à noite, Miri finalmente revela seu próprio presente, que acaba sendo uma pulseira, da qual ela tem um par combinando. Kuno diz a ela o quanto vai sentir falta dela e promete voltar o mais rápido possível. Ambos dão as mãos pela última vez em um tempo sob o céu luar, e no dia seguinte toda a sua família se prepara para se despedir dele. Sua mãe não consegue conter as lágrimas, mas o pai diz para ela ser forte, pois Kuno achará extremamente difícil deixá-los para trás e pode chorar na frente deles. Na verdade, Kuno nem os abraça, só pula na carroça e manda um "Falou família" antes de partir, avisando que talvez volte em uns 2 anos, mas talvez não. E assim, ele se acomoda confortavelmente com Aiko, sonhando com toda a gente nova que vai conhecer na academia, e imaginando o quão poderosos são os feiticeiros de lá. Kuno e Aiko seguem viagem por 5 dias. Depois disso, Aiko começa a ficar entediada e pergunta quanto tempo ainda falta para chegarem à academia. Kuno revela que a academia é bem longe, então o melhor é estimar cerca de 1 mês de viagem até lá. Kuno sabe que Aiko decidiu não ir com ele para a academia, mas pergunta se ela tem certeza da decisão. Aiko responde que já está em idade de casar há um tempo e quer se estabelecer, começar a vida de verdade. Ela afirma que, se continuar com ele, vai ficar velha demais para arrumar um bom partido. Diz que é agora ou nunca, pois se desistir, significará que abriu mão de ter uma vida de verdade. Kuno tenta chantageá-la emocionalmente, perguntando se ela acha que ele consegue viver sem ela. Aiko responde que, se for esse o caso, ele estaria disposto a largar a princesa Miri e se casar com ela. Kuno se cala na hora, sem ter o que responder, e olha pela janela, onde finalmente avista a mansão do avô. Imponente à distância, eles chegam e Kuno tenta se lembrar da última vez que esteve ali. Aiko se lembra de tudo perfeitamente e responde que Kuno forçou a família inteira a vir pra cá uns 4 anos atrás, quando soube que o avô tinha uma biblioteca enorme cheia de livros de magia. Naquela época, Kuno estava se esforçando ao máximo para aprender magia de qualquer jeito, e para forçar a família a acompanhá-lo, ele fez uma dancinha vergonhosa, tipo aquelas de TikTok, até que todos concordaram em vir. Kuno sorri quando a porta atrás dele se abre e o avô surge feliz, de braços abertos, dizendo que sentiu muito a falta dele. Kuno retribui com a mesma energia, corre para ele e os dois se abraçam. Kuno ainda está vendo coisas e enxerga o avô com um monte de chifres demoníacos na cabeça. O avô afirma que, pela ocasião de ele ter sido aceito na academia de magia, vai comprar o que ele quiser de presente. Aiko tenta interromper o velho na hora, pigarreando antes de dizer que, antes de qualquer coisa, a mãe de Kuno queria que ele lesse a carta que ela mandou. Mas o avô de Kuno parece não ouvi-la, e continua perguntando se ele queria joias, chamando um joalheiro. Aiko o interrompe de novo, pedindo para ele ler a carta da filha primeiro, então ele leva a carta para o escritório, pega os óculos de leitura e fica irritado na hora, pois a filha, conhecendo suas manias, limitou o gasto com Kuno a no máximo $10.000. Ele fica furioso, dizendo que $10.000 não são nada nessa economia, mas Kuno lembra que ele ainda tem só 12 anos, e Aiko completa que 10.000 é o salário dela de 3 meses. O avô ainda está determinado a dar algo grande, dizendo a Kuno que tudo bem se não contarem para a mãe. Mas Kuno afirma que o que ele quer agora é uma empregada diferente, já que Aiko não o acompanhará mais. O avô então apresenta a nova empregada, Riko, que é a irmã mais nova de Aiko e também tem um chifre na cabeça. Ela cumprimenta Kuno calorosamente, dizendo que aceitou o emprego porque a irmã recomendou e o salário não era ruim. Ela quer juntar dinheiro para o casamento e já tem um noivo, então não está aberta a nenhum serviço de final feliz, se é que me entende. Kuno diz para ela não se preocupar, pois ele mesmo tem uma linda noiva e que eles devem valorizá-las acima de tudo. Riko concorda dizendo que ela e o noivo vão abrir uma loja no futuro, então ela está economizando para isso também. Um pouco depois, as empregadas começam a arrumar a mesa do jantar, e Riko comenta que esperava um pirralho metido, já que ele deveria ter a cicatriz do herói. Mas Kuno parece ser um cara bem tranquilão. Aiko afirma que Kuno se importa mais com a magia e muitas vezes esquece até de comer, então Riko deve estar preparada com uns sanduíches para ele poder comer enquanto trabalha. Isso faz Aiko se lembrar de tudo que ela passou com ele. Quando o pai de Kuno a contratou especificamente para o filho meio esquisito, ela ficou um pouco confusa, mas logo começou a se importar de verdade e passaram por muitos altos e baixos juntos. Ela se lembra da primeira vez que Kuno vestiu o uniforme para ir à escola, e da primeira vez que ele conseguiu vê-la com os próprios olhos. Essa lembrança a deixa triste e ela se vira para Riko dizendo que Kuno ainda é uma criança, apesar da reputação, o que significa que ele confia muito nos outros. Então, será trabalho dela mantê-lo longe de qualquer perigo.
Rico afirma que Kuno tem uma personalidade encantadora e sabe como elogiar uma mulher, o que significa que ele será o alvo principal de todas as garotas da academia. Ou seja, há uma grande chance de ele virar um mulherengo. Aiko não suporta a ideia e manda a irmã calar a boca, pois Kuno é um anjo e nunca faria algo assim. Na manhã seguinte, Kuno arruma as malas e se prepara para partir quando Aiko entra no quarto para avisar que a carruagem está pronta. Ele agradece a Aiko por tudo que ela fez por ele até agora, dizendo que nunca teria se tornado o homem que é hoje se não fosse por ela. Ele diz que levará alguns anos para vê-la de novo, e Aiko o tranquiliza, dizendo que estará esperando e provavelmente será uma mulher casada com um filho. Eles se abraçam, e então Kuno entra na carruagem com Rico. O avô implora para ele ficar e morar secretamente com ele, mas Kuno não se importa e dá a partida na carruagem, deixando o avô e Aiko para trás. Kuno se vira para Rico e pergunta se ela está bem em deixar o noivo para trás, já que levará vários anos para vê-lo de novo. Mas Rico afirma que não deve ser um problema, pois ela conversou com ele sobre isso, e como é para o negócio que planejam abrir, eles precisam do dinheiro. Kuno pergunta que tipo de negócio eles planejam abrir, e Rico responde que decidiram abrir um restaurante já que ela gosta de cozinhar, e se o restaurante for mal, eles podem aparecer no Pesadelo na Cozinha, e ter a chance de serem chamados de idiotas pelo próprio Gordon Ramsay. Dia após dia, eles se aproximam do destino até que finalmente entram no reino de Durashit, famoso por sua magia. Começam a andar pelas ruas e Rico percebe que a cidade inteira parece ter um tema mágico. Ao passar por uma das lojas, Kuno nota vários livros de magia com uma aparência interessante, então ele entra para dar uma olhada, fica impressionado com a seleção de livros, mas Rico pergunta o que há de tão legal neles. Como o avô tem uma biblioteca com milhares de livros, Kuno afirma que já leu todos os livros da biblioteca do avô, que não eram muitos em termos de livros de magia. Mas essa loja é dedicada apenas a tomos mágicos, e todos são incrivelmente raros. Rico pergunta se ele vai comprar alguma coisa, mas Kuno diz que teriam que gastar uma fortuna para isso. Rico espia o preço de um único livro, e fica chocada ao ver que um só pode custar até 5 milhões de dólares. Ela diz que não conseguiria ganhar tanto dinheiro em várias vidas, e que um quarto disso já daria para abrir a loja dela e várias filiais. Kuno ri, dizendo que esses livros de magia são únicos, por isso custam uma fortuna. Antes que pudessem sair, uma mulher de óculos se aproxima e pergunta a Kuno se ele é um mago e estuda na academia de magia. Kuno decide na hora dar uma cantada mágica nela e cria um gatinho com sua magia, que é um sucesso total. Ela imediatamente começa a abraçá-lo, dizendo que é uma das coisas mais fofas que já viu. Kuno pergunta se ela também é maga, mas a mulher responde que não tinha talento suficiente. Mas ela ama magia, então decidiu trabalhar nessa área. Ela também afirma que Durashik será intenso este ano, já que o santo do reino sagrado também está se matriculando. Ela então pega um livro dizendo que é a primeira cópia da obra do feiticeiro mais famoso, Zeo, e que está disposta a dar um ótimo desconto. Kuno, no entanto, recusa e sai da loja com Rico. Ela pergunta por que ele recusou o negócio, já que era uma pechincha, mas Kuno responde que o livro era provavelmente a cópia que ele mesmo fez quando trabalhava com Zeo. Mais tarde, eles entram em outra loja que vende todo tipo de roupa. Rico começa a experimentar várias coisas, enquanto Kuno também sentia todos os tecidos ao redor. Ele pergunta ao lojista de que animal era a pele, e o vendedor diz que era de uma raposa negra. Kuno pensa por um momento antes de criar uma raposa negra bem na frente dele. O lojista fica chocado, pois o animal parece real, o que o confunde. Mas Kuno revela que pode criar qualquer coisa se souber como ela se parece e se sente. O lojista começa a pensar e pergunta se ele pode criar uma mulher para ele. Isso enfurece Rico, que manda o lojista tarado se controlar e o chama de Virgão antes de sair da loja. Eles saem daquela cidadezinha e seguem para a capital de Durashik, onde finalmente chegam depois de alguns dias e são imediatamente recebidos por uma enorme academia de magia, ainda maior do que Kuno imaginara. Rico pergunta qual será a situação da moradia, e Kuno diz para ela não se preocupar, pois eles conseguirão um dormitório onde ela ficará com ele. Lá dentro, porém, suas esperanças são esmagadas quando a recepcionista revela que todos os dormitórios já estão lotados. E se ele quisesse um, deveria ter se inscrito há muito tempo. Sem saber o que fazer, eles saem da academia e Rico pergunta se deveriam pegar um hotel. Kuno responde que eles devem ficar ali por vários anos, e que se hospedar em um hotel não seria nada barato.
Ele se pergunta se deveria apenas procurar um quarto para alugar, quando a recepcionista os alcança e entrega alguns panfletos com detalhes de corretores de imóveis que podem mostrar propriedades nas áreas próximas. Os olhos de Kuno brilham na hora, pensando em alugar uma casa só para os dois e viverem por conta própria, como fazia em seu país. Naquele mesmo dia, eles até conseguiram uma linda casa perto da academia. Na manhã seguinte, voltam para a academia para o teste de entrada, mas a recepcionista diz a Rico que ela não pode entrar, pois só alunos e funcionários têm permissão dali em diante. Rico tenta suborná-la, mas aqui não é terra de ninguém, então não funciona. Rico espera lá fora, enquanto a recepcionista, chamada Lou, leva Kuno por um corredor até um campo gramado, onde ele encontra outras 3 pessoas esperando pela avaliação. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e até a próxima!